Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, novamente aqui com vocês numa produção do Canal 10, Rede Cabo Frio TV, com o programa Olhar Espírita. E hoje temos um tema, dentro da linha de abordagem do nosso programa, as temáticas das nossas situações que a gente vivencia, examinadas sob o olhar espírita. E lembremos que o olhar espírita apresenta para a gente um panorama, digamos, novo, um tanto diferenciado da maneira como a gente encara as situações que acontecem com a gente. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar o tema expiações, A gente tentar compreender essas situações todas que a gente vivencia, que a humanidade já vive isso de longa data, desde que o mundo é mundo, A gente vive em meio a experiências difíceis, de sofrimento, de perdas, de problemas de saúde, de várias questões que nos afligem e as quais nós somos suscetíveis de estarmos vivenciando. E a gente vai tentar, digamos, entender um pouco melhor por que isso acontece, e por que, digamos, com algumas pessoas isso parece que acontece mais, ou que isso acontece com mais frequência, devido às vezes ao status social que a pessoa está, ou algumas outras questões. E outros exames também, que às vezes a gente pensa que aquela pessoa que está numa condição aparentemente melhor, que para ela não existe sofrimento. Ela não sofre, ela não, digamos, vivencia nenhuma expiação, com ela não tem problema, é só brisa. Bem, a gente vai conversar um pouco sobre isso, considerando essa temática sob a ótica do espiritismo, da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita, com esse olhar e essa abordagem, apresenta para a gente um conteúdo assim, mais consolador, de uma melhor compreensão dessas situações, em que a gente não examina unicamente a questão do sofrimento, mas a consequência ou o desdobramento com relação a essa vivência, ao viver justamente esse processo, o que ele representa para nós. Então, tem várias considerações que a gente vai tentar colocar aqui nesse debate, que a gente tem aqui presente conosco o nosso fiel companheiro aqui, Zé Lopes, que está aqui sempre participante com a gente, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, e a gente vai ter a oportunidade aqui da gente conversar um pouco sobre esse tema aí, dentro dessa ótica que nós estamos colocando. Então, eu vou pedir, como é de praxe, e nós não podemos deixar de fazer isso, sempre elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para a gente poder alçar esse voo mais de leveza, nesse aporte de recursos que a gente precisa obter também desses que nos inspiram, que cuidam, procurando valorizar o nosso programa com essas inspirações, com essas colocações que poderão, digamos, trazer esclarecimento para todos. Então vamos à nossa prece, precisamos elevar o nosso pensamento e fazer a nossa prece, que é sempre importante. Eu peço então ao nosso amigo aqui, Zé Lopes, para fazer a nossa prece inicial, tá bom? Então, irmãos queridos, amigos que nos acompanham pelo canal, convidamos a todos nesse momento a levar o pensamento a Jesus, aos bons espíritos, fazer nossa prece de abertura. Divino Mestre e amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo dos teus ensinamentos de amor que nos fortalecem em nossa caminhada. Pedimos aos vossos mensageiros, espíritos bondosos, trabalhadores da vossa seara de luz, que possam nos inspirar diante dessa temática, das mais importantes para nossas reflexões, que possamos, Senhor, trazer um material seguro para aqueles que ouvirão, possam, Senhor, se servir dessas informações para melhor lidar com as lutas, as provas e as expiações que visitam a todos que habitam o planeta. E assim, Senhor, na certeza da Tua misericórdia, da misericórdia do nosso Pai, que possamos, assim, de maneira harmônica, dar início ao nosso programa. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Zé. Então, a gente vive aí num mundo que tem um monte de
complicações, vamos dizer, é um mundo difícil, né? A Terra, né? Esse mundo, essa morada bendita que o Pai nos colocou, a primeira coisa, é interessante que a gente observe a situação da gradação dos mundos, né? O Espiritismo trouxe assim uma escala dos mundos, e a gente já estudou aqui, a gente já viu que antes desse mundo de expiações e provas em que a gente está colocado, mundo de provas e expiações, a gente teve um mundo primitivo, que era um mundo bem mais complicado do que esse que a gente está vivenciando, porque era assim, digamos, considerando, né, a evolução da raça humana, justamente que seria um mundo assim, bem próximo assim, daqueles primeiros primitivos homens que existiram na face da Terra, né? Justamente quando ele chegou ao Australopithecus e depois até chegar na condição do Homo sapiens e a condição hoje do Homo sapiens sapiens. Então você tem uma etapa que o nosso planeta já passou, que era como um mundo primitivo. E ele já galgou uma condição um pouco superior, que é a condição atual de mundo de provas e expiações. Então a gente já está no mundo que já evoluiu uma determinada etapa, um certo degrau. Mas, como o mundo de provas e expiações, é um mundo que ele guarda o quê? Imperfeições, né? Como é que é isso aí? Dentro dessa temática aí, Flávio, você comentou sobre o processo da expiação, né, vindo dessa evolução do planeta, do crescimento do espírito imortal, e tendo em vista, né, amigos queridos, sempre pensando na justiça de Deus, na perfeição. Ele é Pai, Ele é bom, e nos dá a oportunidade de nós mesmos, pelo caminho do acerto, moldar a nossa perfeição, que um dia chegaremos a ter. Então, esse processo de mundo primitivo, como Flávio iniciou, o processo que nós partimos como espíritos simples e ignorantes, no início, vamos pensar assim, como ele bem falou, os homens da caverna, nós vemos avançando, e hoje numa segunda série, digamos assim, no mundo já em condições melhores, no mundo de provas e expiações, nós podermos avançar mais. Mas quando nós falamos das provas, das expiações, nós temos que pensar assim, por que expiação? Sabemos que expiar não é bom, né? Você tem que expiar aquilo que se fez de mal ao outro, vivenciar muitas vezes aquela experiência que você ofertou ao outro. E reparar, ou seja, a prova também, nós sabemos que fazer prova não é fácil, né? A gente vai fazer um concurso, uma prova mexe conosco. Botar a prova que nós adquirimos uma virtude também não é fácil. Então o mundo se chama, na visão espírita, no mundo de provas e expiações. Por quê? O Pai, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de fazermos, numa nova oportunidade que é essa atual vida, encarnados, aquilo que no passado nós deixamos mal feito. Às vezes infligimos o mal ao outro e trazemos conosco, é dado o véu do esquecimento, mas trazemos conosco o comprometimento. Então, muitas vezes nós pensamos assim, mas essa expiação, ela abrange a todos? O Flávio até comentou um pouco. Todos que vivem no planeta Terra está sujeito à expiação? Aí nós temos o que nós observamos nos estudos espíritas? Que os espíritos nada mais são do que os emissários de Deus. Tem Jesus, que é o nosso governador do orbe. Então, esses espíritos que falamos, se nós fôssemos da católica, diríamos os anjos, que são os espíritos mais puros. Se fosse os evangélicos, diríamos que são, vamos dizer assim, como é que se fala? Que eles falam? Pai, Filho e Espírito Santo. Seria o Espírito Santo. Muito bem. Então, essa pleiade de trabalhadores que Deus se serve, vem nos ajudar, nos intuindo a passar pelos enfrentamentos. Mas essa expiação vai me levar aonde, Flávio? Ora, essa expiação é a oportunidade de eu rever o que eu fiz mal feito e fazer melhor. Então, o amor, a caridade, me ajuda a me tornar melhor. Tem até uma fala muito interessante, Flávio, que nos conta assim, uma historinha que o Chico nos traz, Francisco Cândido Xavier, que é muito conhecido, já desencarnado. Ele traz uma mensagem que é conhecida no meio espírita, mas para os amigos aqui muitas vezes não são. Ele diz assim para nós: um homem, um grande trabalhador do movimento espírita, fazia muitas atividades no movimento espírita, um homem bondoso. E esse homem, certa feita, no seu trabalho profissional, ele sofre um acidente e perde um dedo. E ficou naquele movimento espírita que ela fala, como pode Deus permitir isso? Um homem bom, um homem que só fazia caridade, trabalhador, correto, direito, como ele pode ter perdido o dedo? E aquela pessoa aceitou o coitadinho.
aceitou aquela sugestão de que eu não merecia, Deus não podia ter feito isso comigo, Deus me castigou, porque eu estou passando por essa expiação de perder um dedo, essa dificuldade. Então ele aceitou o coitadinho, que nós temos que ter muito cuidado com o coitadinho. Então, entre aquelas dificuldades, com muita dificuldade, conseguiram, ele parou de ir na casa espírita, ficou magoado, mas conseguiram levar ele, e diante do Chico Xavier, que nós sabemos que é o médium ostensivo, que traz a mensagem do mundo espiritual, e pela misericórdia foi dado a ele, por merecimento dele, naturalmente, que normalmente essas coisas não são reveladas assim, dizer o porquê daquele acidente na vida dele. Que, na verdade, no passado, numa encarnação anterior, ele fora dono de engenho de cana. E ele já havia punido vários escravos, enfiando o braço naquelas moendas, naquelas máquinas que moía as canas. Então ele contraiu um débito reencarnatório, um processo expiatório que ele teria que dar conta. Então nós sabemos que a lei do homem muitas vezes não pega os crimes todos, mas a lei de Deus é implacável nesse sentido, não passa despercebido. Então aquele registro ficou nele como espírito, então ele reencarnou com um débito que ele poderia vivenciar a perda no braço, que ele maltratou muitas pessoas. Mas como ele se dedicou no amor, no bem, aquilo teve atenuante. Um ato de amor cobra multidão de pecados. Então ele poderia não ter perdido nem o dedo. Porém, Chico fala para ele, olha, mas você, no movimento espírita, começou a se achar, todo mundo falando que você era muito bom, muito virtuoso, e você ficou muito cheio de orgulho. Então você perdeu o dedo para ser lembrado dos seus compromissos. Então, agradeça a Deus. Quero o braço, vai perder o dedo. Então, isso, irmãos queridos, a gente vê que a lei de Deus é implacável, mas, porém, existe a misericórdia. Misericórdia. A misericórdia. Esse é o ponto, né? Porque a gente precisa lembrar, e é importante a gente pontuar aqui isso, essa visão que foi apresentada pelo Zé Lopes, nos faz refletir também no seguinte: o Pai Celestial, o nosso Mestre amado e o nosso Criador, nós não recebemos punições. Vejam bem, a situação da expiação, digamos que esse espírito aqui, nesse relato dessa história contada pelo Zé, ele não é exatamente punição ou castigo. O Pai Celestial, ele não é assim, aquele que inflige castigos aos seus filhos. Só fazendo uma abordagem para os amigos, você falou, me lembrou bem que eu não coloquei. Sim. O próprio espírito desse dono de engenho pediu essa expiação, que ele queria corrigir com o passado dele. Ele pediu. Então, pois é uma questão que nós, nos deparando com a nossa consciência, a gente vai receber, digamos, os impulsos de remorso pelo mal cometido, Perfeito. Pelos atos que a gente cometeu. E aí, do remorso, há uma evolução para o arrependimento. E esse arrependimento, muitas vezes, vai acontecer apenas lá no plano espiritual. Aí, na programação de um curso reencarnatório, de um processo reencarnatório, num mundo imperfeito, como é a Terra, num mundo cheio de espíritos imperfeitos, como é o nosso plano terrestre, com tantas contradições em que a gente vivencia, a gente há de lembrar que muitas situações que a gente vivencia, que parecem castigos de Deus na nossa vida, em verdade são expiações que até nós solicitamos, Perfeito. Nós pedimos, nós rogamos ao Pai Celestial que nos concedesse para um processo de reparação, de recuperação, de resgate desses desencontros, dessas atitudes, muitas vezes cruéis, muitas vezes completamente levianas, né? Completamente sem sentido, que a gente cometeu no passado, muitas vezes ferindo, machucando, magoando, né? Causando danos terríveis ao nosso próximo. Então a gente fica, digamos, com esse débito contraído, digamos que está, de alguma maneira, maculando aqueles objetivos que a gente veio fazer aqui. Então a gente realizou o mal que a gente realizou, a gente vai ter o inevitável dever de reequilibrar a questão. E muitas vezes o processo demandará instâncias dolorosas e difíceis. Não é para a gente também aceitar a dor de uma forma assim, como que, quase que, como é que se chama? Quase que ficar batido, se entregar, né? De você se entregar, de você tem que passar quase que masoquista, né? De uma visão perfeito. Quase que masoquista da questão. Não é isso. É que nós precisamos ter esse olhar e esse entendimento para, digamos, aceitar melhor, muitas vezes, o processo que é inevitável, muitas vezes. Aquilo que a gente não pode mudar, né? Aquilo que a gente não pode mudar. Você vê, hoje, estive conversando com
uma moça que eu não vi há algum tempo, e ela me falou assim, com a maior assim, cerimônia, de uma maneira assim, totalmente serena, que ela estava com suspeita de câncer de pâncreas. Né? Você entende? Às vezes uma pessoa que fosse falar sobre isso, né? E continuou conversando, falou isso no meio da conversa, né? E ficou com serenidade. Então é isso que a gente precisa, serenidade para os enfrentamentos, para a gente aproveitar o momento que a gente vivencia difícil para aprendizado e reparação. Vamos conversar mais sobre isso. A gente volta já já, tá bom? Amigos, de volta aqui então com o nosso programa Olhar Espírita. Estamos aí conversando, né? Mais e mais aí a respeito desse tema, expiações, que é um tema das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades que a gente passa. Todo mundo passa, ninguém está excluído disso, né? Nem pela questão de ordem social, nem pela questão de gênero, né? Pela questão de inteligência, de desenvolvimento intelectual. Todos nós, né, inevitavelmente, estamos sujeitos a essas situações, a esses reveses, e que, quando acontecem na nossa existência, na nossa vida, a gente precisa aguçar melhor o olhar, ter um olhar diferenciado disso, né? Nessa abordagem. O Espiritismo veio trazer um novo olhar sobre essa situação, sabe? Vejam bem, é difícil até a gente se deparar, eu estou tendo essas experiências, estão acontecendo comigo nesse momento, certamente para me despertar mais ainda esse olhar, da gente se deparar com o sofrimento das outras pessoas, sabe? Muitas vezes numa dimensão muito maior, muito superior àquela que nos aflige, né? É um tratamento que eu estou fazendo, e nesse tratamento que eu estou fazendo, não vou entrar em muitos detalhes, né? A pessoa pode estar nos assistindo, não é o objetivo nosso, mas você se deparar um tratamento que você está fazendo, né? Que é no ombro, uma coisa, relativamente uma dor que eu estou sentindo, eu estou fazendo, dá um trabalho de fisioterapia. Mas você vai lá no trabalho de fisioterapia e você se depara com quadros muito piores, muito mais graves do que aquele seu, né? De pessoas que estão ali tentando recuperar movimentos, né? De acidentes que sofreram. Então, como é que a gente vai entender isso, né? Como é que é, Zé? Será que é? E não é fácil a gente encarar isso, né? O sofrimento alheio também nos impacta, né? Não é apenas o nosso, né? Como você falou muito bem, Flávio, a gente observa que o tratamento sempre, o Cristo nos mostrou, né? É a lei do amor, né? É o amor, é o perdão, é olhar as tuas dores, mas avaliar a dor do outro. Porque isso faz você se resignificar. Mas como é a dor, eu sinto a dor no dedo, no ombro, mas meu irmão está sem movimento nas pernas. Então, quando nós saímos do nosso lar, do nosso, entre aspas, do nosso momento de comodidade, que nós temos direito... Nossa zona de conforto. Zona de conforto, melhor ainda. Nós indo até o irmão mais necessitado do que nós, ou seja, no presídio, no hospital, onde quer que esteja necessitados, e tentando levar o pouquinho que nós temos. Que temos muito pouco, nós somos aprendizes dos ensinamentos do Cristo, ainda somos tardios na prática, temos o desejo do bem, mas nós ainda falhamos muito. Então, quando nós, como o Flávio muito bem teve a experiência dele, de ver que ele tem um pequeno problema no ombro, está fazendo fisioterapia, mas ele viu quadros mais graves, ou seja, como tem lutas. Então, como ele tem aqui no material que ele pesquisou e colocou para nós, toda a humanidade está envolto desses processos, momentos felizes e momentos difíceis, todos. Do homem mais poderoso materialmente da Terra ao mais simples. Todos têm momentos de aflições. Mas por que Deus permite tudo isso? Porque Deus quer que nós sejamos o artífices, o construtor do nosso amanhã. Eu preciso construir. Mas tem uma lei, Flávio, muito poderosa, irmãos queridos, que essa lei rege o mundo.
a lei de causa e efeito. Ou seja, toda causa, todo efeito tem uma causa que gerou aquele efeito. Então, ou seja, se eu fui mal, rude, eu preciso vir numa condição que eu possa vivenciar aquele aprendizado. Se eu fui orgulhoso, eu posso vir numa outra oportunidade reencarnatória com experiências de simplicidade, porque Deus quer que nós nos melhoremos. Então, nós temos que olhar Deus como um Deus bondoso, ou seja, não me pune por um erro para a eternidade das penas. Não, Deus me dá uma oportunidade. Ele não é um Deus vingador, ele criou as leis, e essas leis, como o Flávio falou muito bem no primeiro bloco, a minha consciência, essas leis cobram na minha consciência. Poxa, eu não fiz aquilo direito, aquele jovem. Será que Deus me dá a oportunidade de eu vir numa outra encarnação tendo ele como filho? Então, às vezes, eu falo, meu Deus, que filho rebelde nasceu na minha casa, como é que pode? Será que eu joguei pedra na cruz? A gente brinca, não é isso? Ora, Deus é perfeito. Cada um recebe de acordo com sua semeadura. Então aquilo chegou para você porque Deus te dá a oportunidade de refazer algo diferenciado. Aí está a expiação. Estou expiando uma dificuldade porque Deus está dando uma oportunidade de eu me melhorar, contribuindo com a melhora do outro. Não é isso, Flávio? A gente tem que olhar assim de uma maneira diferenciada para essas experiências, né, que nos afetam. E é equívoco, às vezes, a gente fazer um exame da vida do próximo, ou daquele mais abastado, daquele que está numa condição social mais elevada do que a nossa, e a gente supor que ele tenha uma vida só isenta, flores, né? Isenta de problemas, isenta de dificuldades, né? Veja bem, a facilidade material é um aspecto da questão, né? Mas existem pessoas que têm tudo, todos os recursos e, entretanto, vivem em depressão, vivem em processos de insatisfação com a vida, não é? E muitas vezes até buscando entorpecentes, ou buscando, digamos, fugas, né? Fugas, somente alguma maneira de alguns vícios, alguns processos assim, viciantes. Uma expiação, um sofrimento interno, né? É um sofrimento que ele não consegue explicar, exatamente. São situações que às vezes a pessoa não consegue explicar o que se passa com ela. Porque muitas vezes, né, você ter, digamos assim, um recurso em suas mãos, é necessário que você esteja atento. Eu me recordo, tempos atrás, quando eu me tornei espírita, logo depois que eu me tornei espírita, foi lá em Petrópolis, né, tive a oportunidade de conhecer o seu São José. E São José era uma pessoa assim, de classe média, uma classe média alta, tal. Ele recebia as pessoas na casa dele. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que frequentava a casa dele, em estudos e tudo. Ele tinha grupos de estudo na casa dele. E eu nem conhecia nada de espiritismo, nem eu, nem minha esposa, né? A gente foi lá e tal. E ele nos recebeu bem, muita atenção com a gente, e coisas assim maravilhosas, surpreendentes, que ele pegava assim, mandava a gente pegar um livro na estante, uma biblioteca imensa, com vários livros, e a gente estava conversando um assunto com ele. Ele pedia, pega aquele livro ali. Aí, esse aqui não, é aquele ali. Aí ele pegava o livro, ele só fazia assim, ó. Pum. Aí a página que vinha falava sobre o assunto conversando. É impressionante, ele não folheava o livro não, tá? Abria. Ele fazia assim. O acaso entre aspas, né? Acaso entre aspas. Ali do socorro. Aí e falava sobre o que a gente estava conversando. Aquilo ali era uma coisa que nos impressionava muito. E uma certa vez, depois da gente frequentar, ir várias vezes na casa dele, ele me viu numa fila de loteria. Naquela época não tinha esse papo de você pagar conta em loteria, você tinha que apostar mesmo. Então ele sabia que se eu estava ali era para fazer uma aposta. Aí tal, tudo bem, bateu a mão para mim. Aí, quer dizer, uns 2 dias depois eu fui na casa dele e ele perguntou, você estava na loteria, né? Você estava lá na fila? Eu estava assim. Faz uma pezinha. Aí você sabe que eu não jogo na loteria não, Flávio. É mesmo, seu Jota? Então, quer dizer, o espiritismo proíbe a gente jogar na loteria? Não, não é por isso não, né? Esse problema não é esse não. Eu não jogo na loteria, sabe por quê? Porque eu não quero... ganhar, né? Eu não quero correr o risco de ganhar na loteria. Porque eu não tenho mais idade, não tenho mais saúde para cumprir os compromissos que um recurso desse chegando nas minhas mãos vai me impor. Olha o que ele falou para mim. Olha um outro olhar até, né? Que a gente às vezes faz uma fezinha. Isso é meu, né? Tudo pertence a Deus. Então, né? Pois é a opção de cada um. Você não é uma crítica, né? Cada um, né?
faz as suas buscas e tudo. Mas o fato de você ter um recurso vultuoso na sua mão, né, não é porque você é bonitinho, é? Será que esse recurso foi colocado na sua mão só porque você é bonitinho? Ou que você do pai, né? se chama... exato, não pertence. Tudo quanto a gente recebe é usufruto. Tudo que a gente recebe aqui em vida são usufrutos, né? As oportunidades, mesmo as oportunidades mais dolorosas, mais difíceis que a gente enfrenta, são oportunidades, muitas vezes, que nós até solicitamos como via de aprendizado, como curso de retificação. Não existe o acaso, né? Não existe. E vai depender sempre muito o resultado, que não adianta também você ter esse olhar com a expiação de vítima, sempre que eu não mereço, que isso porque não eu, é, né? que porque eu não, isso não é para mim, por que eu estou vivendo isso? E aí, por que o outro tem saúde, meu irmão tem saúde, eu não tenho, né? Minha família, todo mundo está bem, eu estou nesse estado, que eu não consigo nada. A gente tem que, né, melhorar nosso olhar e estar sempre... Primeiro, a gente não perder a nossa fé, né, diante de qualquer situação, a gente não perder a nossa fé. E a gente entender que aqueles processos, muitas vezes, eles estão associados com necessidades que são prementes para nós, né? São necessidades fundamentais daquilo que nós viemos fazer aqui. Então, a gente precisa, digamos, aprender a aproveitar melhor esse curso, vivenciando mesmo as dificuldades com mais serenidade, com mais confiança em Deus, e tendo certeza de que aquilo ali tem algum resultado de benefício para mim. Aquilo não é uma coisa apenas para me fazer sofrer, ou para penar, né? Para você penar, viver aquilo ali, só aquela pena, como fosse um castigo, é a visão do castigo, mas é a visão de ter uma compreensão e um olhar diferenciado para as questões que vão acontecendo na nossa vida. E não esquecer jamais de um ponto que você me lembrou bem, a questão da misericórdia divina. O Pai, ele é justo. Então, muitas vezes, situações que estão acontecendo na nossa vida e que são difíceis de serem enfrentadas, estão no quadro da justiça, que a gente não tem como escapar. Não tem como, porque são leis maiores. Não tem jeito. São semeaduras que a gente está hoje colhendo os frutos. Não tem jeito. Foi semeado lá atrás. Então, hoje, o enfrentamento. Muitas vezes até minorado. Muitas vezes até minorado com a misericórdia. Às vezes com uma medicação que a gente está tomando, com um tratamento novo que surgiu, com um médico que a gente consultou, que deu um outro caminhamento para o nosso problema, né? E situações outras que vão amenizando todo o processo, né? E vão, digamos, trazendo alívio. Porque existe a misericórdia divina e ela trabalha sempre a nosso favor, né? Isso que a gente precisa compreender e não entrar num nível assim de descrédito, achando que a gente está abandonado. Ao léu, né? De jeito nenhum. Não estamos, nunca estamos ao léu. E será que existe também a expiação do outro lado da vida? Será que a expiação é só aqui, no plano carnal? Como é que é isso? Que a gente fala muito da vida espiritual, né? Na vida espiritual, será que a gente expia também, sofre? É porque, na verdade, nós somos individualidades, né? Ora, num corpo físico, vivendo no corpo material, que é o processo da encarnação, somos espírito, encarnamos, vivemos a vida material, mas em essência somos espírito. Ora encarnado, ora desencarnado, ou seja, o processo da morte do corpo faculta o desprendimento do espírito do corpo, mas somos o mesmo. Eu, ao desencarnar, chegarei no mundo espiritual, José Lopes, ou seja, com os mesmos defeitos e qualidades. Então, o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, nos conta para nós, a literatura espírita, o próprio Jesus de seus ensinamentos coloca para nós que a nossa consciência, ou seja, nós vamos estar diante de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Então, a ação no bem vai ser uma alegria para nós. Nós podemos ver aquilo que nós plantamos de bom, o socorro que prestamos, isso é por nós, vai ser um lenitivo. Mas, porém, se nós usamos de má fé em algum momento, que nós não somos perfeitos, nós usamos, como o Flávio falou, o recurso que chegou em minhas mãos, eu ganhei, como ele disse aí, um valor alto
Mas como eu ganhei? Flávio falou muito bem, eu fui escolhido porque eu sou bonito? Não, pertence a Deus. O que eu vou fazer com esse compromisso, como o irmão Jota falou para ele? O que eu vou fazer com isso? Eu peguei só para o meu bel prazer, vendo miséria do meu lado? Então, vamos pensar assim, é uma chapa quente. Então o espírito, chegando no mundo espiritual, se ele não empregou bem os seus recursos, que veio de Deus, a sua inteligência, em prol de ser útil ao outro, ele chega lá falido, ou seja, chega lá com a consciência pesada. Então ele sofre no mundo espiritual também. E é um sofrimento não material, é um sofrimento moral, que a sua consciência cobra. Poxa, eu poderia ter feito aquilo, aquele dia. Colocam para nós, na literatura espírita, que é como um filme que abre diante daquele que retorna ao mundo espiritual. Ele vê o pormenores da sua encarnação. E ali, se ele não foi bem, ele sofre. Pessoal, vamos a mais um intervalo e retornamos já já. De volta então, irmãos, aqui estamos com o programa Olhar Espírita, nessa abordagem desse tema. É um tema difícil, assim, da gente comentar, porque a gente vai estar falando, assim, de sofrimento, de dificuldades, dessas situações, assim, às vezes complicadas, de quedas, de perdas que a gente tem durante essa nossa existência aqui no plano material, aqui na Terra, né? Na oportunidade da reencarnação. Todos nós, né, que aqui estamos aqui reencarnados. Já tivemos várias e várias experiências, e nessas experiências das vidas, em vidas passadas que a gente fez aqui, que a gente transitou aqui na Terra, em outras personalidades, né, o espírito, o mesmo. Né? O espírito, a individualidade, a mesma individualidade, mas que se apresentou aqui em outras encarnações no passado, com outros nomes, com outras vinculações de família, com outras situações até de lugares, talvez países, né? Mas hoje estamos aqui reencarnados e trazemos, cada um de nós, uma bagagem vultuosa de experiências, de situações vivenciadas e de compromissos. Temos compromissos, né? No quadro da evolução, precisamos evoluir, porque a lei do progresso, a lei de progresso é uma lei traçada pelo nosso Pai Celestial para toda a sua criação. Tudo progride, tudo evolui. Então nós precisamos também nos colocar diante desse quadro de compromisso de evoluir, de evolução, e de preferência de uma forma consciente, porque, vejam bem, a gente vai evoluir de qualquer forma. Então, mesmo que a gente não se detenha em tentar trabalhar essa nossa evolução ou compreender melhor o processo, até para a gente poder vivenciar melhor as experiências, especialmente aquelas infelizes, que mesmo as felizes a gente tem que saber vivenciar também, porque senão a gente se compromete. A gente estava falando aqui de ganhar a loteria, né? Você ganha na loteria e muitas vezes você vai usar mal para caramba esse recurso e vai se comprometer. Era melhor não ter ganho, pois é. Não é? Porque aquele recurso que veio na sua mão, esperava-se outra coisa que você fizesse com aquilo, né? Ou que desse um outro encaminhamento. E a gente pensa que aquilo ali é apenas para satisfazer os nossos interesses de ordem material, as nossas paixões de ordem material. E muitas vezes a gente se compromete e a gente vê várias pessoas que tiveram essa oportunidade de ganhar esses recursos vultuosos, a gente viu o que aconteceu. Não é verdade? Os famosos, muitos, não dizer todos, naturalmente, muitas nada histórias, regra, muitas histórias. Que desperta o que a gente tem de pior, né, Flávio? Pois é.
Esse é o A problema. gente ainda não é, exatamente, não é perfeito. Então desperta em nós o quê? Eu tenho autoridade, eu tenho poder. Aí a gente vê no quadro, como você falou muito bem, das personalidades que nós temos aí no mundo, né? Não é todas, naturalmente, mas muitos, entre processos de lutas, depressão, bebidas, uma série de coisas que acaba, ou seja, como diz o Cristo, a pessoa ganha o mundo no poder material e perde, entre aspas, o espírito. Perder no sentido de se comprometer com a lei de Deus. Não é isso? Esse é o nosso, E a moeda, grande dilema. e a moeda de Deus é o amor, é a caridade, é a humildade, é o respeito, a indulgência e vai. Então isso é a moeda que, chegando no mundo espiritual, vai ser meu passaporte, né? É rico desses valores, né? Se é, seja bem-vindo, né? Para o primeiro lugar. Se não é, você vai dos últimos, né? Pois é. Que são virtudes, qualidades. E no plano espiritual, então, a coisa complica um tanto, porque esse aparelho bendito que nos é concedido no trânsito aqui da nossa vida carnal, né, quando a gente reencarna e tal, a gente tem esse aparelho que é o corpo físico. E o corpo físico, para o espírito, ele é, digamos, um abafador. Ele abafa justamente essas potências do eu espírito, elas ficam relativamente enfraquecidas, né? Vamos dizer, ele não tem aquele esplendor que tem na condição De liberto do corpo. de livre do corpo, né? Livre do corpo, essas funções, essas condições do espírito, elas sobressaem, ela se aviva, né? E muitas vezes esse avivamento, digamos, no afastamento do corpo pela via da desencarnação, quando esse corpo falece, ele não se torna mais um habitáculo possível para o espírito estar vinculado a ele, então ocorre um desligamento. Esse desligamento, o espírito, ele passa a ser apenas o que ele mentaliza, o que ele carrega de aquisições morais aqui durante o trânsito na Terra, de seu nível evolutivo, espiritual, né? Ele vai levar essa bagagem. E essa condição é que vai ditar onde que ele vai estar situado, com quem que ele vai estar vinculado, a que ele vai estar vinculado. Então isso é muito sério, porque para o espírito ele não tem, digamos, essas mesmas facilidades que tem, digamos assim, não digo facilidade, mas de situação que a gente tem enquanto encarnado. Enquanto desencarnado, você fica meio mercê do que você pensa, do que você sente, tudo, do que você... Tudo em tempo real, né? Então é tudo tempo real. Você está o tempo todo situado onde seus apelos Sua íntimos vibração, te colocam. Que você gosta. É tudo aquilo que você gosta, o que você... Né? Então... Somos atraídos, né? A gente é atraído, nós somos atraídos pelas nossas imperfeições, né? Aquilo que está imperfeito em nós vai entrar em ressonância, vai ser, digamos, atraído magneticamente porque estiver no mesmo padrão, porque lá no plano espiritual, os iguais, né? Eles se atraem, né? É diferente, né? Aqui não é positivo e negativo como digamos, no magnetismo, mas no magnetismo moral, o que é igual se atrai, eles se juntam. Então, é aquele negócio, se o meu pensamento ele não está bem desenvolvido em anseios e propósitos mais elevados, eu vou estar, né, pela minha própria vontade, pelo meu próprio apelo, eu vou estar me vinculando a níveis, digamos, inferiores, que pensam nessas mesmas faixas mais baixas, né? Então a gente vai ter também quadros difíceis de enfrentamento no plano espiritual, né? Será que a gente teria, o que a gente teria, assim, de fazer para poder ter uma condição melhor para vivenciar as nossas experiências infelizes? Porque é difícil, né? Você diz a nível do mundo espiritual. A nível do mundo espiritual, e vamos ver material. Talvez a gente pudesse examinar materialmente primeiro. Será que a gente tem algum caminho que a gente possa adotar? Será que conhecer o Espiritismo seja um caminho interessante para a gente entender melhor como é que são as expiações, por que elas acontecem, né? Que elas não são castigo de Deus, que muitas vezes fui eu mesmo que pedi? Será que é preferível ter esse entendimento do que propriamente, digamos, só vivenciar isso e sem me preocupar com tentar entender isso mais profundamente? A gente entende o seguinte, né, Flávio, que o bem, seja onde ele estiver, ele é o mais forte, né? O conhecimento nos ajuda a ter reflexões, mas se eu tenho conhecimento e não aplico, pior ainda, né? Porque eu sou mais responsável à medida que eu tenho conhecimento, a minha responsabilidade aumenta. Naturalmente, o irmão que é de outra denominação religiosa e é uma pessoa de bem,
ele pode chegar lá na frente de muitos intelectuais da filosofia, de qualquer outra doutrina. Por quê? O bem é a moeda principal. Se eu sou do bem, o bem vai ser por mim, eu vou ter mais amparo nesse sentido. Agora, a nível dos revés, dos enfrentamentos do mundo espiritual, nós temos que lembrar que são 3 itens importantes. Arrependimento, como o Flávio falou no início, é o ponto principal. Se eu não me arrependo, como é que eu vou mudar? Se eu faço mal, Flávio, mas não me arrependi, então eu não posso corrigir. Então, o primeiro passo nesse estudo de hoje, eu tenho que me arrepender, não é? Tomada de consciência. Eu fiz o mal, me arrependi. Mas não basta só arrependimento. Eu preciso ter uma experiência, talvez com aquela mesma pessoa que eu prejudiquei, para me poder, de alguma forma, ir acertando. Então, vivenciar aquela experiência vai me dar conhecimento de causa. Porque se eu vejo uma pessoa ali e maltrato ela, fala, eu sou rico, ela é pobre, está tudo certo. Mas se um dia eu renasço na condição humilde, de humildade, de pobreza, aí eu vou saber que dói ser pobre. Aí quando eu vir rico de novo, eu falo assim, meu Deus, como é triste, eu tenho que ajudar meu irmão que está vivenciando essa experiência. Então isso me dá preparação. E finalmente, reparar. Eu preciso devolver aquilo que muitas vezes eu lesei do outro. Então, às vezes, a gente vem numa condição que o Pai nos dá a oportunidade de devolver aquilo que em algum momento eu levei vantagem sobre o outro. Então, aí eu quito com a minha consciência. Então, eu consigo, quitando com a minha consciência, ser mais feliz no mundo espiritual. Então, aqui na Terra ou no mundo espiritual, a doutrina espírita, por exemplo, ela nos ajuda muito. Mas não basta você ter... Não basta conhecer. Não basta conhecer, eu preciso praticar. Então, nesse sentido, todos que estão espalhados por todo o mundo, denominações religiosas diferentes, o conhecimento é importante, é libertador. Mas a prática, a aplicação é o ponto mais importante. A teoria, a prática. Porque o conhecimento teórico, ele, digamos assim, ele ilustra, né? Ele te possibilita um olhar diferenciado, as questões, mas isso aí precisa ser aplicado. Então, quer dizer, na verdade, a questão de você se aproximar do Espiritismo não é só uma questão de você tomar pé ou tomar informações a respeito de leituras, de conhecimentos que, digamos, são esclarecedores, são orientadores, mas que, digamos, eles precisam do esforço da aplicação deles na nossa vida. E sempre, quando a gente fala em você aplicar conhecimento na sua vida, existe um aspecto que é preponderante nisso, que é a nossa capacidade de renunciar, que muitas vezes você vai ter que estabelecer algum quadro de renúncias para você propriamente conseguir a aplicabilidade dos conceitos espíritas, porque muitas vezes a gente vai precisar se amoldar essa nova forma de enxergar as questões, e isso leva a gente a mudar de atitude, reflexões novas, a mudar o nosso comportamento, né, a buscar uma outra forma de lidar com situações, digamos, conflitando muitas vezes com aquela forma como a gente fazia antes, na situação de zona de conforto que a gente estava antes. Muitas vezes era confortável para a gente agir daquela forma, mas quando a gente tem essa visão, quando a gente conhece esses conceitos, a reformulação de alguns aspectos, ela vai ser preponderante e essencial, porque se ela não acontecer, digamos, você vai estar ilustrado, cheio de conhecimento, mas, digamos assim, de uma forma até meio hipócrita, vamos dizer, a gente poderia até dizer dessa forma, né? É uma palavra meio difícil nesse sentido, mas quando você fala, né, para os outros uma coisa que você não faz, prática, né? que você não se esforça, eu digo pelo menos o esforço que a gente tem que falar de nós também. A gente está aqui falando em nome da doutrina espírita, falando sobre a doutrina espírita, mas há que se convir que também somos imperfeitos. Temos nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então não são lições colocadas apenas a outrem, mas principalmente a nós, porque nós que aqui estamos nos colocando, que são, né? Talvez sejamos os primeiros necessitados, os mais necessitados, porque estamos até mais próximos e, digamos, numa decisão assim que a gente adotou para as nossas vidas, mais influenciados na questão doutrinária, mais, digamos,
investindo um tempo maior na leitura, nesse conhecimento, nesse campo de conhecimentos, que o campo de conhecimento do Espiritismo, ele é muito vasto. Muito vasto. Muitas reflexões filosóficas, né, que nos levam a questionamentos, né? Para vocês terem ideia, eu andei formulando algumas questões de alguns assuntos para as nossas abordagens. Nós chegamos a elencar 58 temas diferentes para serem abordados. E certamente tem muito mais. Isso aí foi só a ponta do iceberg. Deve ter muito mais assunto para a gente conversar. Né? Irmão, o desejo dele pesquisar também, né, Flávio? Ler e estudar, né? É isso. Zé, vamos fazer a nossa consideração final. Eu gostaria que sempre falasse. Esse tema que a gente estudou, a gente viu que teve um desdobramento interessante, né? Eu acredito que esclarecedor para a maioria. As suas palavras aí, tua consideração final sobre a nossa abordagem, o que você achou? Perfeito. Então, lembrando, irmãos queridos, o ponto de partida, só fazendo uma reflexão que a gente não pode esquecer, é que muitas vezes nós não queremos a dor, ninguém quer a dor. Mas como o Flávio falou, o mecanismo do progresso, que é a lei de Deus, que quer que nós todos sejamos perfeitos, fruto dos nossos esforços, muitas vezes, pelas benesses que temos, que nós conquistamos, nós ficamos, como ele falou, na zona de conforto, muitas vezes. Então vem um processo que nós não queremos, mas é mestra por excelência nos fazer mudar da dor. Dor pode ser moral, pode ser dor física, e isso dá um despertamento. Então, vamos fazer um questionamento. Quando a gente busca mais a Deus, é na hora que está tudo dando certo ou na hora que está dando difícil, um filho doente, uma dificuldade financeira? Qual hora que a gente procura mais a Deus? Na hora da dificuldade. Então, esse processo faz que nós possamos rever conceitos e valorizar o que é espiritual também. Então, um abraço aos irmãos que nos acompanham, alegria, fala de um tema tão importante. Essa obra aqui, o Flávio bem trouxe o Livro dos Espíritos, nós convidamos amigos que queiram adquirir. Aqui tem um tema muito interessante, o Código Penal da Vida Futura, onde Kardec, os espíritos superiores traz para Kardec 33 itens falando sobre a condição do espírito ao chegar ao mundo espiritual, sobre as consequências morais da vida dele. Recomendo aos amigos. Então, um abraço a todos. Devolvendo o Flávio. Muito obrigado, Zé. E vamos então, para nos despedir, fazer a nossa prece rapidamente, para a gente poder ter o nosso próximo encontro aí, numa sexta-feira dessa, né, quando o nosso programa vai ao ar. Então, amigos, vamos orando a Deus, agradecendo a oportunidade recebida de mais um programa realizado aqui com nossos amigos aqui do Canal 10, e que possamos, com esse programa Olhar Espírita, estar levando mensagens de fortalecimento, de entendimento, de aclaramento de tantas questões que causam sofrimento e muitas vezes a gente não compreende e sofre muito mais, né? Compreendendo, talvez a gente possa vivenciá-los com mais propriedade e com mais proveito. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Até a próxima.